Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Essa noite Deus me deu essa palavra, oferta na obra de Deus. Como nós devemos estar sempre à disponibilidade em ofertar na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É um assunto bem polêmico, que cativa muitas dúvidas e decisões, né, que nós temos que tomar. E eu tento buscar, meu irmão, através da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus, o discernimento, o entendimento como ofertar na obra de Deus. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo 9 todinho, para compreender, para entendermos como ofertarmos. 2 Coríntios, capítulo 9, veremos que Paulo continuará estimulando que os coríntios contribuem na obra de Deus. Como hoje, Deus me chama para ajudar, ofertar na obra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, ele compara a nossa oferta como uma semente. Você está lançando uma semente para ela produzir frutos na sua vida, na sua casa, na sua família. Paulo vai dar vários detalhes importantes sobre como devemos ofertar. O jeito, a maneira certa, correta, como ofertar a casa de Deus. Ele compara a nossa oferta como uma semente, ensinando que a medida que semeamos será a medida que colhemos. Isso é muito importante. Nós não ofertamos em lugar errado, em momentos errados. Precisamos sim ofertar certo, em momentos certos, em lugares certos. E como nós vamos aprender? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bússola. É a nossa bússola, o caminho certo, correto. Nós recebemos mandamentos para ajudarmos a prepararmos todas as maneiras para viver na presença do nosso Pai Celestial. Paulo, ele nos deu um modo de agradecer tudo que nós recebemos do Senhor. Nossa boa vontade de pagar os nossos dízimos e nossas festas na casa de Deus. É a única maneira de agradecer a Deus tudo que Ele faz por nós. É em ajudarmos a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apóstolo Paulo diz que fomos salvos para que andarmos em boas obras. Após a salvação podemos fazer obras mais do que boas, obras excelentes para o Senhor. Deus pede para darmos o nosso melhor. A oferta significa desprendimento às coisas desse mundo. A oferta significa uma liberdade espiritual que você tem. Uma generosidade a Deus, o que Deus fez por mim e por você. Sem contar a fé que nós temos na obra de Deus e o amor que nós temos ao Senhor, em primeiro lugar, quando nós ofertamos na casa de Deus. Se realmente amamos a Deus, então nós ofertamos. Você tem ofertado na casa de Deus? Você tem sido correto com tudo que o Senhor tem te dado, meu irmão? A saúde, o dia a dia, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu serviço? Você tem ofertado os seus dons? Você tem ofertado a sua vontade em trabalhar para o Senhor? Hoje nós vemos motivos para ofertar na casa de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. Aqui está a nossa bússola, a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, Pai Santo, Poderoso, vamos ler a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco através desta palavra, Senhor. Como podemos ofertar, retribuir tudo que o Senhor tem feito por mim, por esse irmão que está escutando essa oração que eu falo, que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim no versículo 1. Quando a administração que se faz a favor dos santos
É lá dentro da igreja, a administração que tem entre os santos, entre os nossos irmãos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, as missionárias, os membros de igreja, os que estão congregando. Assim Paulo está falando. Não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Então, quer dizer, todos têm que andar animados. Todos têm que andar prontificados na obra de Deus, para fazer a obra de Deus, do qual me glorio de vós. Nós temos que glorificar os nossos irmãos que estamos ajudando na obra de Deus. Para com os macedônios, que é uma igreja, que a Cássia está pronta desde o ano passado, que é outra congregação. São os irmãos que trabalham na obra de Deus. E vos zelo tem estimulado muito. Mas enviei este irmão para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que possais estar pronto. Nós temos que estar pronto mesmo. Temos que estar prontificado na obra de Deus. Aleluia. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desaparecidos, não vos vergonhamos nós. Dizemos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisas necessárias exortar este irmão. Então, quer dizer, alguns irmãos não poderiam estar ajudando a obra de Deus. E é necessário nós estarmos ajudando a obra de Deus. Porque a obra de Deus é um ajudando o outro, é em comunhão. Assim que nós aprendemos a ofertar na obra de Deus. É assim que a obra de Deus vai crescendo em nossa vida e mutuamente entre os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, fosse ter convosco e preparar-vos antemão a vossa bênção, que já antes anunciada, para que estivesse pronto como bênção e não como avareza. Irmãos, a obra de Deus é bênção. Tudo que você fizer, tudo que você for contribuir, tudo que se for dar, ela vai gerar bênção, não avareza. Nada é dos outros, tudo é de Deus. Tudo pertence à casa de Deus, à obra de Deus. Tudo que está dentro da casa de Deus pertence a Deus. Nada pode existir a palavra avareza dentro da casa de Deus. Aleluia. E digo isto, versículo 6, olha o que Paulo diz, que o que semeia pouco também ceifará. Se você ficar retido na casa de Deus, se você ficar retido na obra de Deus, você vai colher pouco. Sabe por quê, meu irmão? É muito simples, porque tudo que você tem pertence a Deus. O Pai Celestial te deu tudo, o sopro de vida, a sua saúde, o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Aleluia, glória a Deus. E o que semeia em abundância, o que entrega totalmente a casa de Deus, também ceifará em abundância. Vai ser uma pessoa próspera, não vai faltar nada. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. O que seu coração está propondo? Vem? Converse com Deus. Contribua conforme Deus te mandar. O Espírito Santo te mandar. Não com tristeza, ou por necessidade, obrigação. Porque Deus ama o que dá com alegria. Quando você se alegra, regozije na casa de Deus. É uma alegria quando nós conquistamos alguma coisa dentro da igreja. Um ar-condicionado, uma construção, bancos, a sala das crianças, né? A vida estável do nosso pastor, a vida estável dos irmãos das igrejas, ajudando as famílias, né? Quando a gente consegue uma cesta básica que ajuda alguma família. Isso é a oferta da obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 8. Aleluia. E Deus é poderoso para tomar abundantemente em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência,
superabundantes em todas boas obras. Irmãos, você vai ser um super homem de Deus, uma super mulher de Deus. Porque você vai ter a graça de Deus ao seu favor, vai ter a mão de Deus ao seu favor. Aleluia. A oferta na obra de Deus é muito importante na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Tudo que você fizer, tudo que você tem que contribuir com o Senhor. Entregar ao Senhor. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente, o que semeia, o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Isso é uma promessa, irmão. Uma promessa na casa de Deus. É uma promessa que Deus deu na sua palavra. Vai multiplicar abundantemente a sua vida. Aleluia. Para que tudo que enriqueceis para toda beneficência, qual faz que presta atenção, que por nós se dê graça de Deus, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, não só ali dentro da igreja, mas também redunda em muita graça, quer dizer, vai atingir as pessoas, que as pessoas que não conhecem Cristo, não aceitam Jesus. A sua ajuda, a sua oferta vai atingir essas pessoas, vai salvar vidas. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? Que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade dos vossos dons, para que eles e para que todos vejam Cristo na sua vida. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelência graça de Deus, que em vós há. Graça de Deus, pois pelos seus dons inefáveis. Irmãos, Deus vai te dar dons superiores, fora do comum, por você estar ofertando na obra de Deus de coração. Irmãos, tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo que nós fomos, nós temos que dar graças a Deus. O apóstolo Paulo deixou, em 2 Coríntios capítulo 9, esses versículos para nós. Aprendemos a ofertar na obra de Deus. Eu queria dizer, a oferta na casa de Deus. Oferte os seus dons, oferte o seu tempo. Esteja sempre disposto a ofertar na casa de Deus. Quero orar pela sua vida. Se você não é dizimista na casa de Deus, se não é ofertante na casa de Deus, quero orar. Você quer ser próspero? Faça uma experiência com Deus. Faça o que eu fiz, faça uma experiência com Deus. Amém. Deus Santo, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado por essa palavra, Deus. Nós precisamos ser ofertante e dizimista na casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique esse irmão que está escutando essa oração. Não deixe faltar o pão de cada dia, essa oração que eu faço, crendo na vitória do irmão. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha uma boa noite. Fique com Deus, em nome de Jesus.